Neste Dia das Mulheres, eu gostaria que você escutasse isso. Neste dia especial, eu quero me conectar com a tua criança interior. Eu quero dizer à tua menina coisas que ela precisa ouvir. Palavras que tenham faltado para que ela se sentisse mais segura. Pequena menina que existe dentro de mim. Eu quero te dizer que você é a responsável por nós todas chegarmos até aqui. Você nos protegeu, você nos amparou, você nos compreendeu, nos regulou, nos orientou. Você deu forças e sabedoria para que a gente pudesse sobreviver até agora. E é por tua causa que nós atravessamos vales tenebrosos. Tivemos que voltar para a caverna e sair dela muitas vezes. E foi você quem nos deu luz para que nós pudéssemos irradiar e expressar com toda a criatividade. Desde criancinha, você já sabia que nós éramos diferentes. Você já tinha a noção de tudo e de todo o processamento que acontecia dentro da gente. E você foi a responsável pela sabedoria de escolher o melhor caminho a se percorrer. Obrigada por permitir que hoje eu, adulta, consiga olhar para essa história com autocompaixão e carinho e dizer a você: você fez o melhor que você podia com as condições precárias que você tinha. Você é uma menininha íntegra, sábia, forte, inteligente, perspicaz, sensível, justa, competente e muito mais. E todas essas características, todos esses traços, nunca ninguém neste mundo poderá roubar de você. Escuta isso. Ninguém, jamais, poderá tirar aquilo que nós temos em nossa essência. Podem nos prender, podem calar a nossa boca, podem esmagar a nossa intensidade emocional, podem roubar as nossas ideias, podem pisar na nossa história, podem ridicularizar o nosso potencial, podem até tentar estraçalhar a nossa vontade de mudar o mundo. Mas ninguém pode roubar a força que brota dentro de nós. Ninguém consegue tampar essa força que existe dentro de nós. Ninguém consegue arrancar essa força que existe dentro de nós. E ninguém pode parar essa força que existe dentro de nós. É preciso honrar essa força, porque foi graças a ela que nós chegamos até aqui. Essa força é a força motriz, é o impulso de toda a nossa vida. Ela faz com que busquemos a pulsação de continuar em movimento. Ela nos leva a buscar o desenvolvimento pleno de nós mesmas. Ela nos convida todos os dias a nos tornarmos uma versão melhor de quem nós somos. Ainda que o mundo não nos entenda, ainda que o mundo nos questione, ainda que o mundo manipule a nossa verdade e a nossa realidade, ainda que o mundo invente inúmeras narrativas para que não nos sintamos seguras, o mundo pode ser injusto e muitas vezes profundamente violento conosco. Nós mulheres, desde que nascemos, precisamos sobreviver a coisas que muitas pessoas de outros gêneros jamais precisariam enfrentar. Temos que pensar em como sobreviver após termos sido abusadas, muitas vezes por pessoas, inclusive da nossa própria família. Temos que desenvolver nossas funções executivas enquanto somos cobradas desde cedo a executar tarefas domésticas. Temos que aprender a nos comportar como meninas regradas, como corpos que precisam ser controlados, como vozes que precisam ser contidas. Temos que pensar em todos antes de pensar em nós. Temos que ter corpos dóceis, amáveis. Não podemos falar palavrão. Não podemos fazer o que vem na nossa cabeça. Somos rotuladas o tempo todo por isso. Não podemos dizer nada que não seja considerado conveniente ao comportamento dito e esperado para uma mulher. Nós, meninas, fomos muitas vezes regradas, ajustadas, domesticadas, silenciadas desde o nosso nascimento. E na vida adulta, muitas vezes nós tivemos que correr de pessoas que poderiam nos violentar.
tivemos que estabelecer limites básicos com pessoas que atravessaram esses limites. Nós meninas tivemos que desenvolver estratégias sofisticadas de sobrevivência apenas para continuar viva. E eu não gostaria que nós tivéssemos que viver tudo isso. Muito menos que você precisasse ter vivido tudo isso. Eu gostaria que tivéssemos um mundo diferente. Eu gostaria que o mundo tivesse menos violência e menos desigualdade. Mas diante de tudo isso, de todas essas variáveis, eu só consigo pensar na força que nós temos. A força de enfrentar tudo isso e ainda sermos tão potentes, tão habilidosas, tão incríveis, tão sensíveis, tão brilhantes e ainda andarmos de salto alto. Mesmo tendo atravessado caos, guerras, violências, nós continuamos com força, porque essa força é nossa. É a força feminina. Ela é comparada a uma força motriz. É a força que impulsiona movimentos, é a força que pulsa e que inova, é a força que promove revolução, é a força que sente intensamente e é a força que pinga constantemente. É a força que cultiva, é a força que continua brotando ainda que sejamos cortadas a marteladas. A força de regenerar o solo, mesmo depois de ter sido queimado. É a sabedoria que temos para desenvolver estratégias de sobrevivência. E mesmo que ninguém neste mundo deveria precisar passar por isso, nós transformamos essas estratégias de sobrevivência em habilidades importantes para a nossa vida. E ainda que sim, nós conseguimos transformar aquilo que era horrível em algo que contribui para a nossa evolução. E às vezes para a evolução de outras pessoas. E às vezes para inovar na sociedade. Quem consegue fazer isso? Ninguém, só uma mulher. Quem consegue atravessar o desconforto de dar à luz um filho, suportar a dor de um parto altamente complexo e ainda trazer ao mundo uma nova criatura? Uma mulher. E esse dom é nosso. E é nosso por natureza. É biologicamente parte de quem nós somos. Parte da nossa fisiologia. Por isso que nunca deixemos ninguém neste mundo questionar a nossa força. Essa força, ela existe dentro de nós. E ela é nossa. É propriedade nossa. E é a força que nos faz regenerar ainda mais, que nos faz cultivar, crescer, brotar, que nos faz encontrar o nosso caminho. E essa força que existe dentro de nós continua crescendo diariamente, porque ninguém consegue parar a natureza do crescimento. Ninguém consegue interromper a natureza da força. A força é avassaladora, mas que possamos enxergá-la pela verdade, não pelas lentes distorcidas, não pelas lentes manipulatórias, não pelas lentes enviesadas que tantas vezes colocam sobre nós. Que possamos olhar para o esqueleto, para o cerne da nossa própria história e perceber e validar que a força sempre esteve ali. A força nasceu conosco no nascimento. E é ali que está tudo que nós precisamos. Feliz Dia das Mulheres!